Eu ainda me lembro do peso frio do meu celular naquela noite. A tela brilhava com provas que eu não podia mais ignorar. Mensagens, comprovantes de hotel, fotos que não eram para os meus olhos. Meu marido há 12 anos, Daniel, levava uma vida dupla com a minha amiga Olivia. Fazia 8 meses. 8 meses. Eu estava sentada no chão do nosso quarto, encostada na parede, rolando as conversas deles. Palavras de paixão. Planos para o futuro. Reclamações sobre mim. Sobre minha rotina de trabalho. Sobre minhas inseguranças. Sobre minha ignorância. A ironia me cortava por dentro. Eu não tinha confiado de menos, eu tinha confiado demais. Ainda acordada, amor. Daniel chamou lá de baixo. A voz dele, que antes fazia meu coração acelerar, agora fazia meu estômago revirar. Travei o celular rapidamente. Tô só terminando uns e-mails do trabalho, respondi, surpresa com o quão firme soava minha voz, enquanto tudo dentro de mim desmoronava. Eu pensava que deveria estar gritando, quebrando coisas, confrontando ele ali mesmo. Mas algo mais profundo, mais gelado, tomou conta de mim. Uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Tô indo dormir. Tenho reunião cedo amanhã, ele disse. A mentira escorregou da boca dele com uma facilidade assustadora. Na verdade, segundo as mensagens que li, a tal reunião era um café da manhã romântico com Olivia no restaurante favorito deles. Tá bom. Bons sonhos, respondi. Mas as palavras tinham gosto de cinzas. Quantas noites ele dormiu ao meu lado depois de estar com ela? Quantos banhos ele tomou para apagar o cheiro dela antes de entrar na nossa cama? Quantas vezes eu senti algo estranho, e mesmo assim me convenci de que era coisa da minha cabeça. Esperei até ouvir o ronco suave dele. E então escorreguei de volta para a cama, mantendo o máximo de distância entre nós. Fiquei olhando para o teto, com a mente girando. A traição não era só o caso. Era a rede de mentiras. O planejamento cuidadoso. A manipulação calculada. Isso não foi um deslize. Foi uma escolha. Foi metódico. E Olivia, minha amiga, a mulher que chorava no meu ombro falando dos problemas dela com o marido, James. A mesma mulher que jantou na minha casa, sentada bem na minha frente, sorrindo, enquanto chutava meu marido debaixo da mesa. Descobri tudo sem querer, quando usei o notebook do Daniel para comprar um presente surpresa de aniversário de casamento. Um alerta apareceu. Confirmação de hotel para o fim de semana, o mesmo em que ele disse que ia pescar com os colegas. Um clique levou ao outro. E a vida secreta dele desmoronou na minha frente. Na manhã seguinte, assisti Daniel se arrumar para o dia, assobiando, ajeitando a gravata, olhando o relógio. A imagem perfeita de um marido dedicado indo trabalhar. Ele me deu um beijo na testa antes de sair. Eu não senti nada, só um tipo de fascínio sombrio pela performance dele. Tenha um bom dia, ele disse, sorrindo. Um sorriso que não chegava nos olhos. Você também, respondi. Pensando. Você não tem ideia do que te espera. Depois que ele saiu, liguei pro trabalho e disse que estava doente. Primeira vez em 3 anos. Eu precisava de espaço. Não ia confrontar ele chorando. Não ia implorar por explicações. Nem fazer escândalo. Eu já tinha visto tudo o que precisava. Aquilo merecia outra resposta. Algo que eles não esperavam. Fiz café. Sentei na bancada da cozinha. E encarei as fotos do nosso casamento penduradas na parede. Parecíamos tão felizes. Tão apaixonados. Mas era real? Em que momento tudo virou mentira? Ou será que eu sempre fui figurante da história de alguém, sem perceber? Meu celular vibrou. Mensagem da Olivia. Almoço semana que vem? Tô com saudade das nossas conversas. A audácia dela me deu vontade de rir, ou de gritar. Nem eu sabia. Deixei o celular de lado. Ela teria a resposta em breve. Mas não do jeito que ela esperava. Com o passar das horas, o choque virou algo mais duro. Mais afiado. Cada lembrança agora estava contaminada. Cada momento de amor parecia falso. O dia dos namorados, quando ele chegou tarde dizendo que ficou preso no trabalho, mas trouxe flores e chocolate. Será que ele passou lá primeiro? A viagem de fim de semana que ele cancelou por causa de uma emergência. Será que estavam juntos em algum hotel, rindo da minha ingenuidade? Peguei o celular de novo. Disquei um número que nunca tinha ligado antes. Alô? Uma voz masculina atendeu. James? Aqui é a Catherine, amiga da Olivia. Meu coração batia forte. Acho que a gente precisa conversar. Do outro lado, silêncio. Sobre o que, exatamente? Sobre nossos cônjuges. E o que eles andam fazendo pelas nossas costas. Outra pausa.
Mais longa dessa vez. Tô ouvindo. Aquela conversa mudou tudo. James já suspeitava. Mas não tinha provas. Agora, tínhamos todas. E à medida que falávamos, um plano começou a tomar forma. Não era um plano de raiva cega. Era algo mais cirúrgico. Mais apropriado. O que você quer fazer? Ele perguntou, depois que contei tudo. Respirei fundo. Acho que a gente devia convidar eles para jantar. Um jantar bem especial. Na semana que antecedeu o nosso jantar, tudo parecia surreal. Eu me movia como um fantasma, assistindo Daniel seguir com a encenação dele. Cada eu te amo era uma facada. Cada mensagem de vou fazer hora extra recebia meu simples ok, sinto sua falta. Enquanto eu sabia exatamente onde ele estava. E com quem. Na terça noite, Daniel chegou em casa com comida pronta e uma garrafa de vinho. Um agrado pelos últimos dias ausente. Culpou o trabalho. Pressão de clientes. Rotina puxada. Eu assenti com compreensão e servi o vinho. Você é incrível, Kat, ele disse, apertando minha mão por cima da mesa. Eu não te mereço. Pelo menos nisso, ele foi honesto. Na verdade, falei num tom leve, tava pensando em fazer um jantar nesse fim de semana. Nada demais, só a gente, o James e a Olivia. O garfo dele congelou no meio do caminho até a boca. Um lampejo de pânico passou pelo rosto dele, antes de recuperar a pose. Alguma ocasião especial? Perguntou, com cuidado demais. Dei de ombros. Não, só faz tempo que a gente não recebe ninguém. E você sabe como eu sinto falta disso. Ele assentiu devagar. Claro, parece uma boa ideia. Mais tarde naquela noite, vi ele puxar o celular. Com certeza mandando mensagem para Olivia. Sobre esse problema inesperado. Eu imaginava o pânico deles, o plano às pressas. Será que iam cancelar? Inventar desculpas? Quase torci para isso. Seria a prova final da culpa. Mas não. No dia seguinte, Olivia me mandou mensagem. Adorei a ideia do jantar. Quer que eu leve algo? Vinho? Sobremesa? A encenação continuava. Respondi com sugestões animadas. Como se eu ainda fosse amiga ingênua. A esposa fiel. A tonta. No sábado de manhã, limpei a casa, preparei um jantar elaborado. E coloquei nossa melhor louça na mesa. Daniel me observava nervoso na porta da cozinha. Tá caprichando mesmo. Quero que tudo esteja perfeito. Respondi com um sorriso que não alcançou os olhos. Quando a campainha tocou, pontualmente às 19 horas. Daniel deu um pulo. Sequei as mãos num pano. Toquei o braço dele de leve ao passar. E sussurrei. Relaxa. É só um jantar. James estava na porta. Com uma garrafa de uísque caro e um sorriso tenso. Interpretou bem o papel. Marido inocente, elogiando a casa, apertando a mão de Daniel. Olivia chegou 10 minutos depois. Atrapalhada e arrumada demais. Carregando uma caixa de confeitaria. Desculpa o atraso, disse com um abraço forte demais. Eu e o James viemos em carros separados. Ele saiu direto do trabalho. Retribuí o abraço. Senti o coração dela disparado contra o meu. Medo? Culpa? Excitação? Sem problema nenhum. Falei, pegando a sobremesa. A gente tá só começando. Fomos para a sala, todos os quatro, com as bebidas. Observei tudo. Como Daniel e Olivia evitavam se olhar. Como mantinham distância. Como bebiam rápido demais. E aí, James? Daniel disse, forçando normalidade. Como tá indo o novo projeto? James sorriu, sem emoção. Desafiador. Cheio de surpresas. Cruzei o olhar com ele por um segundo. A gente tinha ensaiado esse momento nos mínimos detalhes. O jantar seguiu com uma tortura de conversa fiada. Trabalho, vizinhança, política, tempo. O as por baixo. A tensão era um rio prestes a transbordar. Fui servindo prato por prato, como uma anfitriã perfeita. Enquanto via a mão de Daniel tremer ao pegar a taça de vinho. Depois do prato principal, me levantei. Olivia, me ajuda aqui na cozinha com a sobremesa. Ela veio rápido. Talvez querendo escapar da tensão. Na cozinha, lado a lado no balcão. Ela tentou bancar a normal. Tá tudo uma delícia, Kat. Você se superou. Coloquei 4 pratinhos na bandeja. Obrigada. Eu queria que essa noite fosse inesquecível. Ela notou algo na minha voz. Tá tudo bem? Você tá diferente. Olhei direto nos olhos dela. Na verdade, eu tô diferente faz uma semana.
desde que descobri sobre você e o Daniel. A cor sumiu do rosto dela. Abriu a boca, fechou de novo. Oh, eu não sei do que você. Por favor, não. Cortei, firme e baixa. Não me insulta com mentira. Eu vi tudo. As mensagens. As fotos. Os recibos do hotel. Eu sei das visitas aos apartamentos. Dos planos de vocês para a primavera. Sei de tudo, Olivia. Ela se apoiou no balcão, os dedos brancos de tanto apertar. Catherine, eu posso explicar. Guarda para depois. Falei, pegando a bandeja de sobremesas. Você vai explicar para os dois. Pro seu marido também. Os olhos dela se arregalaram. O James, sabe. Sorri fria. A gente teve umas conversas bem esclarecedoras essa semana. Fui voltando pro jantar, ela congelada atrás de mim. Tá vindo. Chamei por cima do ombro. A sobremesa tá servida. Enquanto a gente voltava pra sala, eu sentia o pânico dela vibrando do meu lado. Daniel levantou o olhar. E o sorriso dele murchou quando viu a expressão da Olivia. James estava tranquilo, girando o uísque no copo, com um brilho perigoso no olhar. Coloquei os pratinhos na mesa com cuidado, cada um com um mousse de chocolate decorado. E com um pequeno detalhe extra. Debaixo da decoração nos pratos do Daniel e da Olivia, haviam impressões das mensagens íntimas trocadas entre os dois. Antes da gente comer, falei, me sentando. Acho que seria bom conversarmos sobre honestidade e relacionamentos. Os olhos do Daniel saltaram do meu rosto pro prato, depois para Olivia. Catherine, o que tá acontecendo? Perguntou, a voz tensa. Inclinei a cabeça. Por que você não conta, Daniel? Ou melhor, por que vocês dois não contam? Afinal, trabalho em equipe não tem faltado entre vocês. O silêncio foi ensurdecedor. Olivia ficou de pé, encostada na parede. Daniel parecia prestes a vomitar. James quebrou o silêncio. Acho que eles esperavam um escândalo. Gritos, lágrimas, drama de casal traído. Olhou para mim. Será que damos o show que eles querem? Balancei a cabeça. Já chorei demais sozinha. Essa noite não é sobre a nossa dor. É sobre consequência. Daniel empurrou o prato. Conseguiu finalmente falar. Isso é ridículo. Seja lá o que você pensa que sabe. Então, olhem debaixo da sobremesa. Interrompi, apontando. Devagar, com relutância. Daniel levantou a decoração no prato. O rosto dele ficou pálido ao ler a própria frase. Mal posso esperar para acordar ao seu lado todos os dias em vez dela. Só mais alguns meses fingindo. Olivia não se mexeu. James se levantou, pegou o prato dela e entregou em suas mãos. Você devia ver o que tem no seu também, querida. As mãos dela tremiam ao ler a impressão. Lágrimas encheram seus olhos. James, me desculpa. Não, ele a cortou. Não finge que isso foi um deslize momentâneo. Não nos insulte com pedido de desculpas só porque foi pega. Passei a semana inteira com James planejando cada detalhe dessa noite. Não por vingança, embora fosse mais do que merecida, mas por necessidade de clareza, de controle, sobre uma situação nojenta que vinha acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Sabe o que ninguém te conta sobre traição? Que não é só sobre sexo ou mensagens escondidas. É sobre a vida que te roubam sem você saber. Sobre o direito de tomar decisões com base na verdade. Daniel e Olivia não só traíram a nossa confiança. Eles nos roubaram o poder de decidir sobre as nossas próprias vidas. Temos perguntas, eu disse, com a voz firme. E vocês vão responder com sinceridade. É o mínimo que podem fazer. Daniel afundou na cadeira. Catherine, podemos conversar em particular? Isso é entre a gente. Não, James e eu dissemos ao mesmo tempo. Isso envolvia os quatro. Todos ouviriam a verdade, juntos. O que se seguiu foram 2 horas de revelações dolorosas. Cada pergunta respondida. Cada mentira desmontada. O apartamento que eles estavam procurando juntos. A conta conjunta que abriram. As viagens que planejavam depois de nos deixarem. A cada nova confissão, a vergonha deles crescia. E, curiosamente, a minha dor diminuía. A poderem saber. Em trazer os segredos à luz. Por que esse jantar todo elaborado? Daniel perguntou, com a voz tremendo. Por que não confrontar a gente de forma normal? Troquei um olhar com James antes de responder. Por que vocês trataram nossos casamentos como um jogo? Gostaram do segredo, da encenação, da vida dupla. Queríamos que vocês sentissem como é,
continuei. Quando o roteiro vira. Quando não são vocês que controlam a narrativa. E James completou. Porque depois de hoje, nenhum de nós quer ver nenhum de vocês de novo. Isso não é o começo de uma separação longa e dolorosa. É o fim. A cabeça de Daniel se levantou num estalo. O que isso quer dizer? Peguei a pasta na minha bolsa e deslizei sobre a mesa. Papelada do divórcio. Já pronta. Todos os termos bem claros. Olivia levou a mão à boca. Você não pode esperar que a gente assine isso agora. Na verdade, James interrompeu. Tem mais. Ele tirou outra pasta do paletó. Registros bancários. Provas. Mensagens. Recibos de hotel. Um cronograma completo do caso deles. Desde o começo, há 8 meses. Daniel empalideceu. Por que vocês juntaram tudo isso? Me inclinei para frente. Porque os dois trabalham em empresas com cláusulas de conduta moral no contrato. Porque a Olivia está prestes a virar sócia do escritório de advocacia. E o Daniel acabou de fechar com aquele cliente importante. Aquele que o escolheu justamente por causa da imagem de homem de família. A compreensão finalmente apareceu nos rostos deles. Vocês não fariam isso, Olivia sussurrou. Ainda não decidimos, James respondeu, com frieza. Vai depender totalmente de como as coisas seguem daqui para frente. Enquanto eles olhavam os documentos, senti uma paz estranha. As semanas de planejamento, de reuniões com James, de consultas com advogados. Tudo nos levou até esse momento. Não um escândalo, não um barraco, mas uma transferência de poder, meticulosamente orquestrada. Vocês têm 2 opções, falei. Assinam os papéis hoje, aceitam nossos termos e mantemos tudo privado. Ou enfrentam a gente. E tudo vai parar nas mãos de seus chefes, suas famílias, seus amigos. De todo mundo. Daniel me olhou como se visse outra pessoa. Não com amor. Nem com ódio. Com medo. Ele nunca tinha visto esse lado meu. Para ser sincera, nem eu. Isso é chantagem, ele disse enfim, a voz tremendo. James deu uma risada seca. Interessante ouvir sobre moral. De um homem que dorme com a minha esposa. Observei o rosto do homem que amei por mais de uma década. Agora, um estranho. Não é chantagem. É escolha. Ou vocês enceram isso limpo. Ou encaram o caos. Vocês decidem. Olivia finalmente se sentou. A maquiagem perfeita borrada pelas lágrimas. Quais são os termos? Ela perguntou, em voz baixa. Inteligente. Sempre foi a prática do casal. Assenti para James, que explicou tudo, ponto por ponto. As condições eram justas, até generosas, mas inegociáveis. Nada de pensão, divisão clara de bens. E um acordo de confidencialidade para todos os envolvidos. E mais uma coisa, acrescentei. Vocês não vão controlar a narrativa. Nada de nós nos afastamos ou foi uma decisão mútua. Quando perguntarem, vão dizer a verdade. Que vocês traíram. E que nós escolhemos sair. Daniel passou as mãos pelos cabelos. Um gesto que eu costumava achar fofo. Isso é loucura. Há quanto tempo vocês estão planejando isso? Não tanto quanto você está planejando me deixar, respondi, serena. Enquanto eles liam os documentos. Me lembrei da noite em que James e eu nos encontramos pela primeira vez. Para conversar sobre tudo o que descobrimos. Escolhemos um bar discreto, em outra cidade. Ambos em choque. Vazios. Achei que estava ficando louco. Ele me disse. Coisas pequenas que não batiam. Ela saía do banho em horários estranhos. Compromissos que demoravam o dobro do tempo. Eu assenti. Reconheci os mesmos sinais. As mesmas dúvidas que eu ignorei por meses. E agora, o que você quer fazer? Perguntei. A resposta dele me surpreendeu. Quero sair disso com minha dignidade intacta. Quero ter controle sobre como isso termina. E foi isso que fizemos. Passamos a semana seguinte montando nosso plano. Não por vingança, mas por sobrevivência. Nós merecíamos retomar o controle das nossas vidas. Agora, vendo Daniel e Olivia lendo cada linha dos documentos que preparamos com tanto cuidado, eu não sentia triunfo. Nem prazer em vê-los expostos. Só uma certeza silenciosa. Eu estava retomando meu futuro. Se eu assinar isso? Daniel perguntou, levantando os olhos dos papéis. O que acontece depois? Então você vai embora. Respondi simplesmente. Hoje à noite. Faz sua mala e vai para aquele apartamento que vocês estavam visitando, ou para um hotel. Tanto faz. Mas aqui, você não fica. E minhas coisas?
Ele perguntou. Pode buscar semana que vem, quando eu estiver no trabalho. O James se ofereceu para supervisionar. Os olhos de Daniel se arregalaram. Vocês pensaram em tudo, né? Tivemos que pensar. James respondeu, seco. Vocês não nos deram escolha. Olivia levantou o olhar dos papéis. Havia lágrimas nos olhos. Mas a expressão era fria. Calculista. E se a gente se recusar a assinar hoje? Ela perguntou. E se quisermos mostrar isso para os nossos advogados? Sorri. Frio. Controlado. Então, amanhã de manhã, os chefes de vocês vão receber e-mails bem interessantes. E os seus pais, Daniel. E suas irmãs, Olivia. Todo mundo vai saber exatamente quem vocês são. Você não faria isso, ela retrucou, tentando me chamar no blefe. Ou torcendo para que fosse só ameaça. Me inclinei. A voz firme. A raiva controlada. Afiada como navalha. 8 meses, Olivia. 8 meses dormindo com meu marido, sorrindo para mim como se nada estivesse acontecendo. Você sentou na minha cozinha, tomou o vinho que eu servi, reclamou do seu casamento com o James. E dormiu com o meu marido. Você me abraçou no enterro do meu pai, enquanto planejava viagens românticas com o Daniel. Não me testa. Alguma coisa no meu tom quebrou a resistência dela. A postura de desafio desabou. Ela pegou a caneta que James tinha deixado sobre a mesa. E assinou onde mandava. Daniel hesitou. Mas não por muito tempo. Seguiu o exemplo dela. E assinou também. O ar no cômodo mudou. Como se uma tempestade tivesse passado. Ainda pesado, mas em silêncio. É só isso? Daniel perguntou, a voz pequena. É só isso, respondi. Pode subir e arrumar suas coisas. Ele foi. Subiu as escadas em silêncio. James se aproximou de mim. Tocou meu braço com gentileza. Você tá bem? Vou ficar, respondi. Olivia ficou parada perto da porta. Abraçada à bolsa, cara como se fosse escudo. Eu realmente sinto muito, sussurrou. Nunca quis ser pega. Completei. Guarda pra você, Olivia. Vai embora. Daniel desceu com uma mala semi-aberta. Parou diante de mim. Por um segundo, vi o homem com quem me casei. Ferido. Pequeno. Arrependido. Eu amei você, Kat, ele disse. Talvez do jeito errado, mas amei. Olhei para ele, por um momento longo e silencioso. Essa é a parte mais triste, né? Respondi. Que sua versão de amor podia conviver com a traição. Ele não respondeu. Os dois saíram. Mas não juntos. Cada um pro seu carro. Cada um pro seu caminho. Cada um pra sua vida. E eu? Não senti vitória. Nem satisfação. Só uma paz estranha, silenciosa. Como quem sabe que fez o que precisava ser feito. Com uma força. Que eu mesma não sabia que tinha. James tocou meu ombro. Quer companhia? Balancei a cabeça. Não. Acho que preciso ficar sozinha hoje. Para digerir tudo isso. Ele assentiu. Te ligo amanhã. A gente vai passar por isso. Depois que ele foi embora, fui até a cozinha. As sobremesas ainda estavam ali, intactas. Comecei a limpar a mesa. Automática. Mecânica. Embalei a comida. Lavei a louça. Limpei os balcões. Perto da meia-noite. Abri uma garrafa de vinho que estava guardada. Não para comemorar, mas para encerrar. Um brinde. Silencioso. Sozinha. Ao fim de uma vida. E ao começo incerto. De outra. A semana depois do jantar, como passei a chamar, passou num borrão. Troquei as fechaduras. Avisei o banco. Respondi chamadas constrangedoras de amigos que ouviram boatos. Mas não sabiam da história toda. Minhas respostas eram curtas. Daniel e eu estamos nos divorciando. Ele teve um caso com a Olivia. Sim, James e Olivia também vão se separar. Sem drama. Sem escândalo. Só a verdade. As reações foram previsíveis. Choque. Pena. Algumas perguntas bem sem noção. Respondi todas com a mesma calma. Essa versão nova de mim. Decidida, firme, inabalável. Eu estava só começando a conhecer. E, para ser sincera, estava começando a gostar. Daniel ligou. Várias vezes. Deixei todas as chamadas irem direto pro correio de voz. As mensagens dele foram ficando mais desesperadas. A gente precisa conversar como adultos. Podemos tomar um café? Só para esclarecer as coisas.
Você não tá sendo justa, Catherine. 12 anos juntos merecem mais do que silêncio. Essa última me fez rir. Justa? Agora ele queria falar sobre justiça. Respondi com uma única mensagem. A partir de agora, toda comunicação será feita pelos advogados. Um mês depois, James e eu jantamos juntos. Não era um encontro. A gente não estava pronto para isso. Era um check-in. Entre duas pessoas que passaram pelo fogo, juntas. Como você tá, de verdade? Ele perguntou, enquanto dividíamos uma garrafa de vinho. Pensei por um momento. Mais leve, respondi. Como se eu tivesse deixado para trás um peso. Que nem sabia que carregava. Ele assentiu. A Olivia se mudou para Chicago. Vai tentar a sociedade num outro escritório. Bom para ela, disse. E era verdade. Distância era o melhor para todos. E o Daniel? Ele perguntou. Dei de ombros. Tá morando com o irmão. O divórcio deve sair em breve. Ficamos em silêncio. Confortável agora. Sólido. Em paz. Você se arrepende? Ele perguntou. Do jantar? Da forma como fizemos tudo. Pensei com cuidado. E respondi. Não. Porque nunca foi sobre vingança. Foi sobre retomar o controle. Reconquistar a narrativa que tinham arrancado de nós. A gente merecia isso, eu disse. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. Sem briga. Sem cena. Daniel assinou tudo sem resistência. Talvez ele já tivesse entendido. Que prolongar só aumentaria a vergonha dele. Ouvi por amigos em comum. Ele e Olivia não duraram. Pelo visto, relacionamentos construídos em mentira. Não resistem à luz do dia. Vendi a casa. Memórias demais. Comprei um lugar menor. Mais perto do centro. Recomecei. Mudei o cabelo. Comecei a fazer kickboxing. Restaurei amizades que tinha deixado de lado no casamento. James e eu continuamos próximos. Cuidadosos. Gentis um com o outro. Uma amizade construída no fogo. E no perdão. Às vezes, a dor compartilhada une mais do que o amor. 6 meses depois do jantar. Eu encontrei o Daniel. Em um café, de todos os lugares. A vida tem um senso de humor cruel. Ele parecia mais velho. Cansado. Catherine, disse, surpreso. Você tá bem? Obrigada, respondi. E você? Ele deu de ombros. Levando. Trabalhando muito. Então, sinto sua falta, às vezes. Olhei para ele. O homem com quem um dia construí uma vida. Eu não sinto sua falta. Falei, com sinceridade. Sinto falta de quem eu achava que você era. Ele desviou o olhar. Mas assentiu. Eu mereço isso. Não se trata mais do que você merece, Daniel, disse. Se trata de mim. E do meu caminho daqui para frente. Saí de lá com meu café na mão. E uma certeza brilhando dentro de mim. Aquele jantar não foi só para expor eles. Foi para me revelar. Não a traição. Nem a dor. Mas a força que eu não sabia que tinha. Até não ter escolha a não ser encontrá-la. Traições revelam o caráter dos outros. Mas a nossa resposta. É isso que revela quem somos. Eu escolhi dignidade. Estratégia. Respeito próprio. E nas noites em que a dúvida sussurra. Quando me pergunto se fui fria demais. Ou calculista demais. Eu lembro do que minha avó me dizia. Às vezes, querida. A coisa mais poderosa que você pode fazer quando alguém te fere. É simplesmente decidir que essa pessoa não importa mais. Aquele jantar nunca foi sobre vingança. Foi sobre reconquista. Foi sobre poder. O meu. E desde então, eu nunca mais olhei para trás.